Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Segundo livro de Reis, glória, capítulo de número 7, versículo de número 1 e 2. Aleluia. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço do rei se apoiava disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse os céus, ou abrisse as comportas dos céus, ou melhor, abrisse as janelas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém. Até aqui. Ontem eu fui coagido a responder algumas perguntas em casa, de forma esperada, mas perguntas inesperadas foram feitas, e a pessoa de longe, não de perto, falava do quanto a nossa igreja o inspira. Eu achei muito interessante o tipo de colocação, porque essa pessoa teve acesso ao longo de uma vida inteira muitas outras igrejas. Ele disse: pastor, tem que ter um segredo, tem que ter alguma coisa que vocês fazem, que faz com que ao que vocês fazem as coisas parece-me que acontecem de forma diferente. Eu disse: querido, o segredo é que não tem segredo. Não é segredo. Mas a música, a palavra, o ambiente é diferente. Eu falei: o segredo é que não tem segredo. E se eu fosse chamar de segredo, ir para a igreja não é, nunca deveria ter sido, se é que nós somos apaixonados pelo Senhor. Ah, pastor, mas apaixonado pelo Senhor eu também sou. Eu olhei para ele e disse: só que nós somos mesmo apaixonados pelo Senhor, mesmo apaixonados. A oração deixou de ser um sacrifício faz muito tempo. Não fazemos isso a nível de ministério para termos um desencargo de consciência quando nós vamos pregar ou quando nós vamos cantar. Oramos porque gostamos da presença que nós recebemos enquanto nós estamos em oração. Então o Senhor está dizendo que o segredo é o relacionamento com Deus. Eu disse: relacionamento com Deus não é segredo, mas é um diferencial. Às vezes Deus me chama para orar, disse ele, eu achei muito interessante, e eu vou. E esses são os melhores momentos que eu tenho com Deus. Eu disse: pois é, Deus o faz porque Deus te deseja. Porque Ele não abre mão de quem você é. E Ele, como Deus, não desfruta da presença dEle, Ele desfruta da tua presença. Mas se você quiser intensificar isso, respondendo igual modo, como diz o pregador Vitor, igual modo, desejo da mesma forma. E antes que Ele te chame,
Jeremias 33:3. O quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, eu disse, muitas vezes Deus está na reação e não na ação. Se você quer responder de igual modo a ação dele, não espere sempre ele te chamar. Chame ele. Fala, Senhor, hoje quem precisa da tua presença sou eu. Desce aqui, porque eu quero desfrutar de ti. Entender algumas coisas como essa vão nos levar a um tipo de profundidade de relacionamento que vai ser um diferencial. Eu disse para ele, olha, eu tenho falhado muito ao longo desses anos. Boa parte das falhas que eu tenho cometido é por tolice, imaturidade, ignorância, estupidez. Mas existe algo que eu aprendi logo cedo que deve ser conservado dentro de nós. É o tal do Levítico 6:13. O que, pastor? É o fogo que tem que arder continuamente e não pode se apagar. Expliquei para ele as adversidades e as dificuldades que se enfrenta para manter um fogo desse aceso. Falei, nem todos os dias são favoráveis para que o fogo esteja queimando. Haverá dias escuros, haverá dias frios, haverá dias chuvosos. Às vezes não será o clima, às vezes serão as pessoas, às vezes será você mesmo. Algumas vezes aos trancos e barrancos, forte ou fraco, você deverá ter consciência que o fogo que arde dentro do seu coração deve permanecer aceso. Eu disse, sabe como que o sacerdote mantinha aquele fogo aceso? Como? Sabendo que todos os dias ele tinha um compromisso de ajuntar lenha e trazer essa lenha para o altar, para que esse altar permanecesse aceso. Guarde no seu coração, amados irmãos, eu acho que valeu a conversa de ontem com a nossa de hoje. Aquilo que você não sacrifica porque você ama, você verá sacrificado aquilo que você ama. O lugar em que Deus estabeleceu-nos como igreja vai além de uma simples compreensão em relação a algumas falácias. É preciso que esteja claro e assentado no nosso coração. Para entendermos, para podermos viver e poder desfrutar daquilo que Deus estabeleceu. As coisas de Deus só fazem sentido quando, aliás, a palavra de Deus e as promessas de Deus só fazem sentido quando elas não fazem sentido. Deus fala coisas que não fazem sentido no momento em que nós estamos e como nós estamos, para dar sentido à nossa vida. Por isso que na maioria das vezes, quando Deus realmente resolve fazer promessas, Deus vai falar coisas que parecem, irmã Cristina, absurdas. Vai exigir de cada um de nós uma vigilância dobrada, para não perdermos aquilo que Deus quer estabelecer por falta de fé, por falta de convicção, e não acabarmos cometendo o erro desse soldado, desse capitão, de duvidar a ponto de debochar. Porque deboche em relação à palavra de Deus é o nível mais baixo de incredulidade. Uma palavra fantástica nós lemos essa manhã. E para contextualizar o que está acontecendo, havia uma fome muito grande nesses dias. E o profeta Elias, aliás, Eliseu, anuncia uma mudança repentina. Na maioria das vezes, o que Deus faz é de forma processual, é gradativo. É ao longo do tempo. Exige-se um monte de ação, onde muitas pessoas
e situações, circunstâncias cooperam para que haja uma mudança específica na vida do indivíduo. Mas existem coisas que às vezes Deus faz e faz rápido. Sabe, é o socorro bem presente na hora da angústia. Você não sabe o que é socorro bem presente na hora da angústia? O socorro é aquele que vem ao nosso encontro depois que o acidente aconteceu. O socorro bem presente não, ele já está lá antes do acidente. Ele já está lá antes do acidente. Meu Deus, mas nem aconteceu nada, mas eu já estou aqui. Esse é o socorro bem presente. É na hora que você mais precisa, no momento que você precisa. Não tem espera. É rápido. O profeta Eliseu profetizou sobre a cidade aqui algo que dado a circunstância parece um absurdo. Ele diz assim: amanhã, a essa hora, aqui na porta da cidade, vai ser vendido 2 medidas de trigo e 1 de cevada a preço de banana, por 1 ciclo de prata, 1 moedinha de prata. Primeiro, por causa da fome, não havia trigo com tanta abundância para que fosse vendido a todos que desejassem. Segundo, não havia cevada da mesma forma com tanta abundância. Terceiro, não havia bens, não havia tesouro, não havia moeda, não havia prata. Não tinha só a crise de não ter dinheiro para comprar. Não havia, mesmo que tivesse dinheiro, aquilo que comprasse. Não tinha o dinheiro e não tinha o produto. Ele diz: amanhã, a essa hora, vai ser vendido aqui, ó, na porta da cidade, 2 medidas de trigo e 1 de cevada por 1 ciclo, por 1 peça, por 1 moedinha de prata. O capitão, ele escuta isso e ele trata com deboche, dizendo: nem se Deus não conhece, nem se Deus abrisse as janelas dos céus. O profeta olha para aqueles assim: olha, porque tu duvidaste, porque tu é incrédulo, porque tu é debochado, porque você se comportou contrário à palavra do Senhor. Os teus olhos vão ver, mas a tua boca não vai experimentar nada do favor de Deus. Diz a Bíblia, haviam 4 leprosos. 4. Vou te contar um segredo. Não vou afirmar 100%, mas alguns historiadores dizem que dos 4 leprosos havia um com o nome de Geazi. Capítulo 5 do segundo livro de Reis, a Bíblia fala que Naamã, o leproso, vai até Eliseu. Eliseu o manda tomar banho no rio e tal, e é purificado. Capítulo 5, versículo 20, ali começa a discorrer o fato de que Geazi desobedece o homem de Deus, pegando o que não era seu, e por isso contrai lepra. Capítulo 6, acontece alguma coisa. Capítulo 7, Eliseu está na porta de Samaria. Haviam 4 leprosos, diz um historiador que um deles era Geazi. Um deles se levantam, ali sentados os 4, e diz assim: gente, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos morrer de fome. Se nós formos para a cidade, nós vamos ser mortos, porque somos leprosos e não podemos também entrar lá. Que tal nós caminharmos? Que tal nós caminharmos então? Ah, que glória. Ai, que maravilha. Lembra do capitão? Que ocupava um lugar, a presença do rei, a ponto do rei encostar o braço nele, se escorar nele? Duvida da palavra de Deus. Irmão, imagina os 4 leprosos andando, caindo um pedaço de carne pelo caminho.
fedendo, se arrastando. Esses leprosos vão caminhando pelo caminho e eles chegam exatamente próximo ao acampamento aonde os inimigos de Samaria estão. A Bíblia diz que o andar desses 4 leprosos fizeram tanto barulho que os que estavam no acampamento acharam que o rei de Samaria tinha contratado um exército dos egípcios para lutar em favor deles. Imagina, 4 leprosos. Será que trazia panela, alguma coisa? O barulho foi tanto que os homens que estavam no acampamento ali saíram correndo, deixando cavalos, carros, armas, deixando tesouro, deixando comida, deixando coroa, deixando tudo e fugindo. Eu fico imaginando quando esses 4 leprosos chegaram no acampamento. E encontrando aquele acampamento, a Bíblia diz que eles entraram numa tenda e acharam tudo. Imagina aquele leproso sentado, sei lá, numa cadeira especial, pegando um cacho de uva e enchendo a barriga. O que o pastor quer dizer com isso? A diferença dos leprosos, sabe qual era? Leprosos, mas caminhando. Estou leproso, mas estou caminhando. Eu estou leproso, mas eu estou caminhando. Eu estou leproso, mas eu estou indo. Eu estou leproso, mas eu estou caminhando. Enquanto o capitão murmurava da palavra de Deus, os leprosos, mas caminhando. Leprosos, mas andando. Leprosos, mas não parados. O bom da boca está lá duvidando da palavra de Deus, e o fraco, coitado, o pobre, o leproso, caminhando. Caminhando. As pessoas sempre vão te medir por aquilo que você parece ter, principalmente pela força que você esboça e pelos recursos que você tem. Eu lembro ainda, irmãos, é muito vivo na minha memória a cena de como as coisas eram há 4, quase 5 anos atrás. Os que são já dos primeiros meses como igreja aqui o sabem. De toda a nossa limitação, de toda a nossa dificuldade, de toda a nossa necessidade, de toda a nossa debilidade e de toda a nossa ignorância. Não éramos inadimplentes, mas éramos de poucos recursos. E mesmo sem tantas pessoas nos motivando, algumas boas, poucas, mas boas pessoas sim, mas mesmo sem ter tantas pessoas nos motivando, nos incentivando, investindo e apoiando, leprosos, mas caminhando, leprosos, sim, mas caminhando, leprosos, fracos, sim, mas caminhando, leprosos, mas caminhando. Aqueles 4 leprosos entram dentro daquele lugar e começam a entrar tenda por tenda por tenda, e observam que não há homens ali, não há soldados, apenas indício de que pessoas fugiram. Eles olham para um para o outro, é muita coisa para 4 leprosos. É muito favor para 4 leprosos. É muita riqueza para 4 leprosos. É muitas vestes para 4 leprosos. É muita comida para 4 leprosos. Lembra? Eles falaram assim:
não vamos para a cidade porque nós somos leprosos, eles vão nos matar? Lembra a palavra que eles estão? Um deles diz assim: gente, é muita coisa para nós, vamos lá na cidade chamar o pessoal. Ah, irmão. O Senhor me manda dizer para você assim o seguinte: essa manhã Deus vai te abençoar tanto, Deus vai te dar tanto, que você vai ter para dar até de quem te tirou. Você vai ter para dar até de quem tirou o teu direito. Não é só para quem te deu, não. Não é só para quem esteve com você, é até para quem tirou de você. Ah, mas você é leproso. Mas estou caminhando. Estou parado não. Estou caminhando. Vamos lá chamar o pessoal, vamos lá convidar todo mundo, vamos lá avisar que Deus fez algo extraordinário. Os leprosos voltam. No mesmo dia, tudo isso acontecendo no mesmo dia. No mesmo dia os leprosos voltam. Durante o final da tarde para a noite eles voltam. Chegam à porta da cidade, contam para o porteiro conta para o rei conta para todo mundo e diz: galera, o tempo de cantar chegou. É hora de tirar a barriga da miséria. Vamos descer lá, vamos comer, vamos pegar tesouro, vamos pegar vestes, vamos pegar cavalo, vamos pegar arma, vamos todo mundo. A Bíblia diz que enquanto o povo descia, eles tiveram um susto muito grande, porque eles encontravam coisas dos inimigos pelo caminho. Porque quando eles correram achando que estava vindo um grande exército, eles foram jogando aquilo que eles traziam consigo para poder ficar leve. Seus olhos um minuto, feche seus olhos. Eles dizem assim, os leprosos, a palavra que determinou a mudança nas suas vidas. Primeiro diz: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Eles estão dizendo: as promessas de Deus não cumprem pessoas que estão com a vida parada. Elas param na medida em que você para. Porque o mundo é espiritual, é movimentado na medida em que você se movimenta. Quando você desacelera, as coisas de Deus desaceleram na sua vida. Quando você desiste, as coisas de Deus param na sua história. Segundo, eles dizem assim: se nós formos para a cidade, nós morreremos. Ou seja, não adianta ir para um lugar que não seja o lugar da vontade de Deus. Não adianta se aproximar de pessoas que só darão valor a você pelo que você tem. Eles dizem: se nós formos naquele lugar, nós seremos julgados pela nossa aparência. Seremos condenados por aquilo que não temos. Quando ele diz assim: então que tal nós caminharmos? A vida deles muda. Não é como você está essa manhã. Não é quem é você essa manhã. Não é o que você traz consigo essa manhã. É se você parou ou não. O Senhor disse:
Leproso pode ser leproso, mas não pare, caminhe, 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 caminhe. Leproso, mas caminhando. Fraco, mas caminhando. Triste, mas caminhando. Abatido, mas caminhando. Na luta, mas caminhando. Sofrendo, mas caminhando. Chorando, mas caminhando. Feche seus olhos na presença do Rei Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? A conquista do povo foi tanta, para o mesmo povo, faminto, esfomeado, sem dinheiro, sem comida. A conquista foi tanta que eles tinham que fazer promoção na porta da cidade. O que num dia anterior não tinha e nada. O rei diz não, que o povo vá porque o povo está esfomeado. A conquista foi tanta que no outro dia tinha promoção na porta da entrada. Não, vamos vender baratinho, porque senão vai estragar. É muito trigo, é muita cevada. 2 medidas de promoção, gente. 2 medidas de trigo e 1 de cevada por 1 moedinha de prata. Mas pastor, se tinha tanto assim, por que não deram para o povo? Porque agora o povo tinha dinheiro para poder comprar. O favor que veio sobre a vida do povo era esse favor. Entenda, eu vou finalizar agora. A palavra, as promessas são liberadas aos nobres, mas elas podem ser apropriadas pelos pobres. Quando o profeta disse e o capitão ouviu, a palavra foi liberada aos ouvidos de quem era nobre. Quando o profeta disse e o capitão debochou, a palavra que estava sobre a vida dele ficou em movimento, procurando um coração que pudesse tomar posse dessa palavra. Ela ficou procurando alguém que se apropriasse dela. Esta palavra ficou procurando um endereço. Essa palavra ficou procurando um lugar. Eu vou insistir para nós orarmos juntos essa noite, essa manhã. Deus já falou tudo o que precisa ser dito sobre a nossa cidade e região. As promessas já foram liberadas. Já foi, Deus disse, Lucas, Deus disse, Rafael, que levantaria ministros e ministério de louvores. Deus disse que levantaria pregadores. Ele disse que levantaria um forte ministério de jovens, pastor Luan. Uma diaconia poderosa, um coral poderoso. Deus disse aqui, muitas vezes, aqui na região, que levantaria uma igreja.
pastor, mas nós não temos recurso, eu sei. É leproso, irmão. Mas caminhando. É leproso, mas caminhando. Ah, pastor, mas é a igrejinha do fundo do bairro. Eu sei, irmão, eu sei. Leproso, irmão, mas caminhando. 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 Não paramos por causa das nossas limitações. Na live de quinta-feira eu disse: nosso atributo não é o talento. O nosso grande atributo não é, irmão, a estrutura. O que vocês têm? Coragem. Leproso, mas caminhando. Leproso, mas caminhando. Caminhando. As nossas limitações não nos intimidam, porque nós temos uma palavra da parte de Deus sobre a nossa vida.